Olá pessoal, tudo bem? Aqui a gente já começa o programa rindo, né? Se vocês soubessem assim o que acontece nos bastidores do Calunga Responde, vocês iriam se surpreender. Mas olha só, primeiro eu quero agradecer a vocês todos pelo carinho, pela alegria, pela espontaneidade dos recados que vocês têm deixado lá nas nossas páginas, né? Com relação ao programa Calunga Responde. Eu quero que vocês saibam que é feito com muito amor mesmo, com muita vontade de fazer desse momento, desse tempo pequenininho, né? Alguma coisa prazerosa, proveitosa e, acima de tudo, um programa que faça a gente se revigorar, pensar em alternativas diferentes. Então, é para isso que Israel está aqui, que me ajuda, eu e também, principalmente, Calunga, né? Então, muito obrigado por vocês estarem conosco. Mandem as suas perguntas. Tem umas, cada vez, tem umas assim, bem legais. Todas são legais, mas tem umas que são excepcionais. E, na medida do possível, também eu vou lá respondendo, dando um alôzinho para vocês na nossa página lá. Gente, hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo e com Robson Pinheiro. Algum tempo atrás, do século passado, para dizer a verdade, nós participávamos de uma casa lá no bairro Padre Eustáquio. O bairro Padre Eustáquio é um bairro aqui de Belo Horizonte, onde eu moro, né? Onde a minha família mora, onde eu nasci, onde atualmente também eu moro. E a gente frequentava uma casa espírita lá, uma delícia de casa, que hoje não é mais, é no bairro Padre Eustáquio, mas não é mais nessa casa, porque eles construíram a sede, enfim, né? Mas nessa época a gente ainda estava nessa casa e várias atividades que a gente desenvolvia era para conseguir recurso financeiro para a construção da sede, já que o lote a gente já tinha comprado. Pois bem, trouxeram então na época um médium famoso de pintura mediúnica, psicopictografia. Não pode falar médium de pintura mediúnica, é bem melhor, né? Enfim, e esse médium, até hoje, ele trabalha, as atividades dele são incríveis. Então, o que acontecia? Ia ser um leilão de pinturas mediúnicas, mas ele preparava um número X de telas à noite e levávamos isso lá para o evento, e durante o evento ele pintava algumas para as pessoas que nunca tinham assistido esse processo mediúnico poderem participar. E aí, sabe o que eles fizeram? Era um grupo restrito de pessoas. E eu e Robson, a gente nunca tinha visto isso. E a gente disse assim, como é que nós vamos assistir isso, Robson? Nós precisamos assistir. A nossa coordenadora não vai deixar a gente assistir. Ela é linha dura, ela é um general. E aí eu falei assim, já sei. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá para a sala que a gente arruma o material que a gente ganha para cestas básicas, e aí a gente fica lá mexendo nas coisas. Quando se aproximar a hora, a gente entra naquele banheiro da sala que dá para o fundo, porque lá do vasculante da janela a gente vai ver a sala onde vai ser realizada a pintura mediúnica. E não deu outra, a gente ficou lá, põe açúcar, põe farinha, põe não sei o quê, e eu penso, nossa, como eles trabalham, como eles são isso, como eles são aquilo. E aí, 5 minutinhos antes da pintura começar, a gente correu para o banheiro e subimos lá em cima do vaso e estamos olhando lá, que teve a prece, começaram os desenhos, aquela coisa toda, e a gente vendo, maravilhado, é a coisa mais linda, que eu nunca tinha visto aquilo, e a gente nem se apercebeu que as horas foram passando e as pessoas estavam indo embora. E aí, não sei por que cargas d'água, alguém trancou o banheiro. E na hora que a gente foi sair, pronto, e agora? Não tem como sair do banheiro. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que dormir aqui, o Robson falando assim, mas de forma alguma eu vou dormir aqui. Aí eu comecei a bater na porta. Aí uma das meninas que ainda restavam lá do trabalho mediúnico, falei, gente, assim, além da pintura mediúnica, nós estamos agora vivenciando mediunidade de efeitos físicos. Olha o som na madeira. Aí eu peguei e falei, não, minha filha, não é não, sou eu e Robson que estão trancados aqui nesse banheiro, tira a gente daqui que nós vamos morrer. E aí tiraram a gente do banheiro, a gente viu
o resto da pintura mediúnica. E é claro que nós levamos um sermão da nossa coordenadora, da diretora da Casa Espírita. Então, não façam isso, não. Se vocês não forem convidados para uma atividade mediúnica, não façam como a gente fez, não, que você vai passar apertado. Efeitos físicos, oh meu Deus. Então tá, vou me preparar para que Calunga tenha a oportunidade de estar com a gente, né? Mais uma vez, tá bom? Não saia daí não, tá? Não vá nem ao banheiro, vai que alguém tranca você lá dentro. Graças a Deus, graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus. É uma alegria estar com vocês mais uma vez no programa Calunga Responde. Espero que nós possamos ter um programa deliciosamente ilustrativo e que ele possa chegar aos seus corações e construir aí ideias novas, possibilidades novas para que todos nós possamos caminhar em direção a dias melhores. Graças a Deus. Graças a Deus, Calunga, aqui é Israel, Voz do Além. Hoje eu vou fazer uma pergunta que eu fiz, que é sobre a memória dos espíritos. Nós, seres encarnados, tem vários obstáculos para reter informações no processo de aprendizagem, por causa da limitação do cérebro físico. Como funciona a memória dos espíritos, já que não possui influência das questões materiais? Será que o espírito desencarnado lembra de tudo que aprende com facilidade na erraticidade? Eu acredito que a maioria de vocês, e aí não é uma crítica ácida, né? Mas é apenas uma colocação espirituosa, vamos apresentar dessa maneira, que o mundo espiritual seja algo fácil de lidar. Isso, ficou melhor. E aí eu vou me explicar. É claro que quando se está no corpo físico, existem as limitações próprias de uma reestruturação ou de uma estruturação orgânica que cerceie a capacidade criadora e criativa, a diminui, não a nubla totalmente, a não ser que o indivíduo tenha distorções e desorganizações físicas tão aprofundadas que não dê a possibilidade de manifestação do fator criativo e criador do espírito, né? Mas, geralmente, por ter um contexto, uma organização molecular, nervosa, que é uma das mais bem aprimoradas no planeta Terra, mas que ainda não está pronta, mas que é limitada, é claro que a potencialidade do espírito também se vê comprometida. Essa realidade, ela é apropriada em função de determinadas necessidades que o espírito traz ao retomar ao mundo físico. Questões ligadas ao automatismo, elas automaticamente, ficou muito bom isso, parecendo até que busquei essa palavra também no arcabouço de Marcos Leão, né? Ele faz essas associações, mas esse automatismo, ele se apresenta de uma maneira natural, porque em inúmeros outros momentos, essa ação, essa atitude, esse movimento repetiu-se em circunstâncias diferentes e se verificou que essa atitude foi uma atitude positiva. Sendo uma atitude positiva,
porque também existem as atitudes negativas que se agregam ao indivíduo, mas elas são momentâneas, né? Porque o objetivo do processo de evolução é fazer com que o indivíduo tenha características cada vez mais altruístas e positivas. Então, as que não são, à medida em que o espírito vai se desenvolvendo, elas vão sendo substituídas, né? Mas quando essas características elas assumem um aspecto positivo e são repetidas em vários momentos da existência do espírito, elas se tornam automáticas. Então não há necessidade de buscar na memória ou acionar outros mecanismos que não sejam o da naturalidade e espontaneidade. E aí nós podemos abrir uma enormidade de compartimentos, né? Essa espontaneidade pode vir na relação positiva, altruísta que o indivíduo tenha com a sociedade. Essa naturalidade e automatismo pode vir com relação a ideias, atitudes criativas, a absorção e a expansão de resoluções e soluções para as questões da vida íntima, individual ou coletiva. São coisas que já estão prementes, gravados na estrutura de memória extrafísica e que, quando acionadas por desafios externos, automaticamente elas saem na frente, porque já foi atestado, diagnosticado e comprovado que elas são as mais apropriadas e servem a várias circunstâncias que diz respeito à vida do indivíduo. Ponto. Nas questões extrafísicas, essas situações que são os tesouros do ser vivente, do princípio inteligente, acompanharão nesse processo de viagem entre as dimensões, né? E se apresentarão com mais clareza, com mais nitidez, porém, vai guardar uma relação extremamente importante de que não será o simples fato do ser livre da matéria pensar para que essas coisas se efetivem, o que faz parte do pensar da maioria dos seres humanos encarnados, que na dimensão extrafísica basta pensar para que as coisas aconteçam. Não é bem assim, não é? Existe toda uma movimentação de fluidos, de elementos químicos que vão fazer com que esse contexto se apresente de maneira a fazer com que seja utilizado pelaquela mente que o idealizou. Existem determinadas lembranças na dimensão física e na dimensão extrafísica que são interessantes e essenciais que permaneçam obscuras, apagadas, esquecidas diante das necessidades do ser encarnado ou do ser desencarnado. Isso não quer dizer que elas sejam lembranças ou memórias boas ou ruins. Não. Quer dizer que essas memórias boas ou ruins, naquele momento, não são necessárias. Há uma premente necessidade de se buscar no inconsciente do indivíduo, na sua estruturação de memória, elementos que lhe sirvam em situação de circunstâncias que lhe são apresentadas. Não se adentra uma memória individual na sua totalidade pelo simples fato de ter deixado o mundo físico. Isso criaria, inclusive, uma disfunção mental que certamente levaria o indivíduo a estados de desconforto psíquico.
tudo lhe é apresentado na proporção em que a sua necessidade de entendimento e interatividade à dimensão extrafísica vá se construindo, vá se consolidando. E essas memórias, elas são selecionadas pelo automatismo que diz respeito ao mecanismo de sobrevivência do ser, de integridade do ser. Porque, repito, se não houver isso, se o indivíduo entra na dimensão extrafísica, num processo de desequilíbrio, esses fragmentos de memória podem ser os seus maiores inimigos, os seus maiores demônios, e podem exercer, e podem não, e exercem sobre ele um fator de aflição e de desconforto que a gente talvez não teria condições de mensurar. Então, deixando a dimensão extrafísica e adentrando o universo dos espíritos, esse aflorar de memória, de lembranças, de conteúdos de aprendizagem, de vivências em outros momentos da história, vão vindo paulatinamente, aos poucos, à medida em que o indivíduo, por si só, por um interesse próprio, vai se movimentando e adentrando a esse universo para que ele se torne familiar. Aí vocês vão falar assim, mas Kalunga, a gente já não morreu tantas vezes, a gente já viveu tantas vezes, por que a necessidade sempre desse processo? Porque o ir e vir sendo constante, o mergulhar na carne, o se desvencilhar da carne, é um processo que a gente não tem como dimensionar a quantidade de vezes que faremos isso, né? Ela guarda e ela traz em si, no arcabouço do espírito, elementos condizentes com aquela ambientação física que ele se movimentou e com todo o histórico de vida no qual ele esteve envolvido. Então, para se passar de uma dimensão grotesca, física, para alguma coisa mais etérica, há uma necessidade constante, de uma maneira repetitiva, de se desvencilhar desses recursos, de se desvencilhar desses elementos, para que entre várias outras possibilidades de existir, possam se apresentar a esse princípio inteligente de uma maneira confortável. E nesse aspecto, adentram o despertamento da sua memória. Está tudo ali, está tudo em mim, Kalunga. Todas as minhas experiências, todos os meus conteúdos, toda a minha história espiritual está registrada no meu contexto energético que formata o meu corpo. E já há algum tempo eu já tenho com naturalidade a condição de buscar determinadas memórias que não irão constituir, ao invés de um degrau a mais para o meu crescimento, desatinos e desavenças. Existem circunstâncias na minha memória espiritual, a memória de Kalunga, que nesse patamar que eu me encontro não são apropriadas e não irão acrescentar nenhum positivismo à minha essência enquanto ser espiritual. Dr. Antônio Dias, o senhor Antônio Dias, ele tem exercido na minha vida uma condição de tutor, como eu já disse para vocês. E ele tem me orientado e me instruído de uma forma muito pedagógica e muito próxima do método de acessar essas minhas memórias. E dar a ela, e dar a essa minha condição de acesso, uma disciplina, porque é encantador quando nós buscamos de nós mesmos, e aí eu vou falar de experiência própria, a minha experiência de Kalunga, quando nós buscamos por nós mesmos nossas lembranças.
E quando eu falo nossas lembranças, nossas memórias, não são aquelas... A gente não se detém apenas aquelas salutares, felizes. Eu tenho lembranças, memórias desastrosas, né? Em que eu cometi equívocos lastimáveis. Mas, quando isso assume um aspecto terapêutico, quando isso é uma possibilidade de se apresentar diante de mim com um elemento de reflexão, de estudo e de elaboração de uma nova maneira de se comportar, é algo fascinante. Nós somos seres múltiplos e nós somos eternos. E uma das certezas que se adquire dessa eternidade e dessa faceta múltipla que nós temos é quando a gente adentra as nossas próprias memórias. Elas têm cor, elas têm vida, elas têm forma, elas têm uma estrutura dimensional que, por mais que eu tentasse explicar para vocês aqui nesse momento, iriam me faltar palavras, né? Mas se vocês quiserem experimentar de uma maneira muito simples, mas extremamente prazerosa esse momento, façam o seguinte: acessar as suas memórias, né? No momento em que vocês estiverem num espaço, num local tranquilo, se sentem numa cadeira confortável ou deitem-se, né, de uma maneira confortável, fechem os seus olhos e vão buscando lá no fundo de vocês uma das lembranças mais favoráveis, gostosas, eloquentes que vocês viveram nessa atual existência de vocês. Não precisa pular para outras vidas, mesmo porque essa lembrança está bem escondidinha, graças a Deus, né? Mas procure um instante, um momento em que vocês foram muito felizes, bastante felizes, e deixem aquilo vir à tona, com todas as cores, aromas, com todos os sons, com todas as pessoas que preencham esse quadro. E deixe que essa imagem se formate diante de vocês de uma maneira tridimensional. Vocês vão sentir o nublar dos seus sentidos físicos, né? Dos seus sensores físicos, e vocês vão perceber, e não é desdobramento, não é nada disso, mas vocês irão perceber que essas lembranças que estão impressas na sua estrutura perispiritual vão promover uma expansão dessas imagens, desses sons, desses aromas, e vai envolvê-los a ponto de você conseguir enxergá-los e viver não só a questão da imagem em si, mas sentir, perceber, aurir todas as energias, todo o conteúdo emocional que somatizou-se em forma de energias naquele momento dessa sua experiência remota. Experimentem fazer isso. Isso é um elemento rude, bem primário, do que é o espírito desencarnado e a capacidade que ele tem de buscar em suas memórias, em função das suas necessidades de aprendizado, e estabelecer com elas um conteúdo de vivência e de experiência que é engrandecedora. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus.